Eu tava querendo, eu quero que o Augusto fale um pouco Me disso, conta né? isso. Como é que é 30 a anos. passagem do tempo, porque quando eu me dei conta assim, eu falei, será que tem algum disco dos Engenheiros em efeméride redonda? Aí eu falei, filme de guerra, canções de amor, 30 anos, eu falei, uau. Conta pra gente isso, Augusto. 30 anos depois, como você vê essa época ali do filmes, essas canções, esses arranjos, a sua colaboração, né? Eu acho que para o som do Engenheiros, que ficou conhecido como a formação clássica, né? GLM, que nós fãs é a fase que nós gostamos mais, a sua contribuição para o rock brasileiro da época, né? E para os arranjos dos Engenheiros é simplesmente sensacional. Olha, palavras generosas, mas 30 anos, realmente. Pessoas nasceram, pessoas morreram, muita coisa aconteceu, né? Imagina, 30 anos, 3 décadas. Eu Três acho. décadas. Eu acabo de vir do Sul, eu estava lá participando de alguns shows da banda tributo Engenheiro Sem Creia, que é uma coisa que durante um certo tempo assim eu até relutei, né? Foi feito o convite, mas me foi passada assim a sensação de que pô, Engenheiros do Havaí pode não existir oficialmente mais, mas continua existindo na memória, nos corações das pessoas que ouviram, conheceram, que tiveram as músicas marcando épocas de suas vidas, né? Então é um acervo, é uma propriedade quase de toda essa gente. Então tem muita gente querendo ouvir essas canções ainda hoje. Eu acho muito bonito isso, quer dizer, tem um significado. Por isso eu aceitei esses convites e foi muito emocionante. Assim como foram emocionantes os nossos encontros lá em Fortaleza e Recife, que me passou uma sensação, uma informação que eu desconhecia, assim, e que há toda essa vontade de resgatar coisas daquela época. A Então, informação de que você é um querido para nós fãs. mas enfim, então eu fiquei muito feliz com esses convites e eu acho que valeu a pena, porque a resposta dessas pessoas que estavam nesses lugares, nesses eventos, assim, foi extraordinária, foi muito emocionante, assim. Então, muito se pode dizer, né? A gente relembrar, a gente nós estamos falando do Filmes de Guerra, Canções de Amor, que foi o meu último trabalho de gravação, meu último álbum com a banda, né? Então, parando para pensar um pouco assim, um olhar distante, a distância ela testa a memória, né? Mas por outro lado, ela te dá uma perspectiva, ela te faz colocar eventos assim que aconteceram dentro de contextos. Você consegue ter uma visão, aquela coisa de enxergar a floresta depois de ter enxergado muito perto os galhos, as folhas da árvore, né? O tempo tem esse efeito. Então, olhando assim, ó, 30 anos do filme de guerra coincide com 40 anos do primeiro disco do Ney Lisboa. Olha só. Então, o que acontece? O Para Viajar no Cosmo? É, né? Para viajar no cosmos não precisa gasolina. Então, a minha entrada na banda Engenheiros do Havaí, a minha saída, de certa maneira, teve alguma moldura que vem lá da minha origem, de ter começado a tocar com o Ney. Quando eu toquei o Revolta dos Dandes, meu primeiro disco na banda, eu era o guitarrista que tocava com o Ney Lisboa. Os mesmos instrumentos, os mesmo amplificador e tal. Quando eu saio da banda, com o filme de guerras Canções de Amor,
ali há um resgate de coisas que eu fazia quando eu me apresentava com o Ney com 2 violões, um duo acústico. Assim, certos recursos de frases impregnadas de blues, com um temperinho pequeno de jazz numa medida. Claro que nada disso pensado, é uma coisa que acontecia na época. E também um flerte com usar efeitos num violão acústico. Uhum. E isso, no Filmes de Guerra, Canções de Amor, eu resgatei e mergulhei a fundo. Quando antes, na época que tocava com o Ney, eu botava um eco no fundo, um coros no violão. No Filmes, eu fui a fundo, eu construí todo um sistema de racks, pedais, para colocar, para explorar esse caminho, assim, de adicionar cores sonoras nas canções, para não ficar uma coisa assim muito básica, né? É uma coisa meio pretensiosa, corajosa, às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E então ali eu explorei muito sons de trêmulo, sons de flanger, swells, que é acionar o volume, né? E-bow. Então, teve todo. Eu mergulhei muito nisso, isso me ocupou muito na construção do filmes, ah, do, dos ensaios até as apresentações na Sala Cecília Meirelles. E, claro, que nem tudo fica perfeito, assim como se deseja, mas eu fiquei muito satisfeito assim pelo resultado final, assim.